Fala, turma, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um MD Ensino Cast, nosso podcast da MD Ensino, né, Rafa? Podcast que a gente faz com muito carinho, sempre pautado em tomada de decisão, em carreira médica. E hoje eu estou ocupando o lugar dela, Juliana Costa, porque esse lugar, né, Luiz, já não é mais meu, né? Já foi meu um dia. Já tomou a frente. Já, né? Tomou a frente nós dois, né, Melo? Começou mais dois. Mais tempo ainda, eu estou mais tempo. E hoje a gente está aqui, a Juliana está no Congresso de Terapia Intensiva, representando a MD Ensino, vai ter aí um monte de conteúdo, aí, vários insights. Mas eu e o Rafael ficamos aqui para poder organizar algumas outras coisas, enfim. E vamos fazer hoje um podcast um pouco mais... Não vou dizer filosófico não, porque não tem nada de filosofia aqui, é entrega mesmo. Um podcast já olhando pro futuro, né, Rafa? Isso, acho que é esse que é o... fim de ano, fechando o balanço, como é que nós vamos pensar 2024? Exato, sempre é um momento reflexivo. A gente tá sempre aí, final de ano, todo mundo pensando em como melhorar, em como evoluir, em como ter um 2024 ou um próximo ano mais eficiente, ou seja, dentro do que ele almeja aí, dentro das suas metas. E a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, então, sobre como melhorar, como ter uma carreira melhor, uma carreira médica melhor em 2024. Vou trazer aqui alguns insights sobre isso. É um tema que provavelmente a gente vai voltar a repetir ele aí ao longo dos próximos podcasts. Mas a gente hoje começou essa temática e vamos trazer alguns pontos aqui para a gente poder tentar ajudar, colaborar com você para que você tenha realmente aí uma carreira que você evolua dentro desse próximo ano, principalmente nesse momento reflexivo de vida. O sentimento, né, Gabriel, é sempre bem que no fim do ano as coisas mudam um pouco, as pessoas ficam mais motivadas, né? Mas é sempre o sentimento de que tá tudo muito ruim, tá complicado, tá difícil, né? Nossa, o hospital que eu trabalho não tem as coisas, eu não tenho, né? Não tem meu espaço, Exato. As coisas não melhoram, né? A medicina tá indo por um caminho muito ruim, eu não recebo o que eu achava que eu deveria receber. Sempre essa conversa é a pauta, né? A gente, inclusive, podemos discutir aqui se isso é verdade ou não, né? Mas a gente tem alguns detalhes aqui. Antes disso, pedir só pra turma se inscrever no canal, quem estiver assistindo no YouTube, quem estiver assistindo no Spotify, dá o joia também aí, dá 5 estrelas, aliás, se inscreva no canal. Compartilhe esse podcast para mais gente, é importante pra gente conseguir levar essa mensagem para mais pessoas. Afinal de contas, a gente quer entregar aí nosso valor e eu acredito que quem tem aí, quem tá com a gente, acredita e concorda nesse valor. Para você, achou que foi interessante, ajuda a compartilhar, eu acho que vai. Exato. Fazer um outro anúncio rápido aqui sobre o MD Plus, né, Melo? Já tá aí em franca entrega já. Nosso MD Plus é um streaming que hoje já tem mais de 50 aulas, aulas práticas, aulas que você assiste em 10, 12, 15 minutos, com bastante conhecimento de vanguarda, científico, mas acima de tudo dentro de uma metodologia, Rafa, você sabe muito bem disso, de uma metodologia de tomada de decisão. Então, o conteúdo ele é focado para que você aplique na beira do leito. Então, raciocínio clínico e tomada de decisão. Essa é nosso foco dentro dessa... Então, uma coisa interessante que eu gosto sempre de lembrar, todo o nosso material teórico, né, na parte teórica de ventilação mecânica, de via aérea, de acesso venoso central, tudo isso também está disponível para o MD Plus, né, Gabriel? Totalmente, todas as aulas liberadas. É muito conteúdo, é muita coisa legal. E toda semana, no mínimo, porque a maioria das semanas tem mais de uma, tem lançamento de uma aula nova. Então, assim, nem o Netflix, nem a Amazon Prime consegue lançar tanto quanto a gente. É isso aí. Hein? Nesse estúdio maravilhoso aqui. Edição do Luiz, que vocês já conhecem aí de outros canais. Isso aí. E olha, vem novidade aí, em imagem 4K, coisa grande. Coisa grande. Tá pra acontecer, o negócio tá andando. Todinho. Luiz tá encerrando aí várias atividades de edição que ele tá evoluindo, então coisa grande. Exatamente. Última coisa do MD Plus, temos ainda um encontro mensal, ou seja, além disso tudo, você tem um encontro mensal para discutir ou raciocínio clínico ou atualizações. Então a gente separa alguns artigos mais impactantes e fazemos ali um encontro online só para os assinantes da MD Plus. Sim. Então assim, E aí se eu falar o preço para vocês isso tudo, vocês não acreditam, né? É uma bagatela aí, uma coisa, né? Deixa eles procurarem para ver, né? Deixa procurar, porque é tão irrisório, porque a gente acredita realmente nessa entrega de valor. mdensino.com é a plataforma nossa, que você vai entrar lá e
ver o MD Journal e também ter acesso ao MD Plus. Tudo gratuito, né? Tudo gratuito. E, bem, o Luiz também, depois a gente deixa aí os links aí do MD Plus pro pessoal. Beleza? Beleza. Fechou? Vamos ao que interessa então, recado dado. Melo, bate-papo, como melhorar, como entrar 2024 e olhar e falar assim, putz, no final desse ano, a minha carreira, a minha entrega e o que eu recebo também em troca vai ser melhor. E aí eu trouxe aqui algumas pautas pra gente bater o papo. E antes de qualquer coisa, eu queria definir, Melo, o que é, cara? Vamos pensar um pouco aqui, o que é melhorar a carreira? O que significa isso? É pra você, ou enfim, como a gente enxerga, é ganhar mais dinheiro, trabalhar menos, eventualmente trabalhar mais, porque, pô, eu quero ter mais oportunidade de trabalho, ou trabalhar melhor. Óbvio que a gente não tá botando isso tudo aqui dentro de uma roupagem de qualidade de vida. É muito pessoal isso, né? Mas assim, eu acho que é trabalhar melhor, Gabriel. Trabalhar melhor é trabalhar com o que você acredita, num ambiente que você entende que você consegue agregar o melhor pro seu paciente e ser bem remunerado por isso também, que eu acho que isso é importante. Não dá pra gente abrir mão da parte financeira. Mas eu acho que é conseguir ter uma entrega real pro seu paciente, você sentir que realmente você praticou sua medicina, entregou o melhor e foi reconhecido por isso. Assim, e isso para mim é o mais importante. Eu concordo 100% com você que trabalhar melhor é o que eu entendo como alavancagem de carreira, como assim, né, melhoria de carreira. Eu enxergo só um pouquinho trabalhar melhor com o seguinte sentido, e esse foi o meu norte da minha carreira a vida inteira. Como que eu faço para trabalhar melhor? Mas aí, trabalhar melhor nesse aspecto não é assim, eu ser um melhor médico. É eu ter uma qualidade de trabalho, porque as pessoas falam muito de qualidade de vida. Cara, você passa, Melo, sei lá, metade da sua vida, ou um terço da sua vida, você trabalhando muito ou pouco, de uma maneira geral, você vai trabalhar aí um terço, um quarto da sua vida, você vai passar dentro do seu trabalho. É claro que eu tô considerando sua vida inteira, mas na sua vida produtiva, que é o que a gente tá aqui, 20, 30, 40, 50 anos, você passa metade da sua vida dentro do seu trabalho. Sim. Então, pra mim, qualidade de vida é igual a qualidade de trabalho. E qualidade de trabalho significa assim, eu estou trabalhando nas condições que me permitem atingir meu propósito, que me permitem entregar o valor que eu acredito. E, obviamente, eu me sinto bem remunerado por isso. Então, eu sempre busco esses 3 pilares. Claro. Buscar um ambiente que me permite ter meu propósito, atingir meu propósito, e o propósito ele pode mudar, não tem problema. Buscar um ambiente em que eu consiga ver que eu estou em evolução e agregando valor aos outros. E, obviamente, isso atrelado a Questão financeira. É óbvio, acho que também ninguém que vai falar que putz, isso não é importante. Acho que isso não Eu concordo com você. Eu só acho que às vezes, e eu acho que esse pensamento tá perfeito, é que às vezes as pessoas querem olhar primeiro para a questão financeira. Eu quero, perfeito. E isso tem que ser muito rápido, e eu preciso ter um retorno rápido. Cara, nada na vida é assim, né? Eu quero agora receber super bem, porque eu sou... Cara, a sua entrega precisa acontecer. Exato. Você precisa... Isso é gradual, né, cara? E as pessoas às vezes estão muito aceleradas, querem isso do dia pra noite, né, cara? Então isso eu acho que é uma coisa que tem que ser repensada, assim. A questão financeira tem que ser consequência de uma entrega. Entendeu? Eu acho que ela não... É isso aí. Ela não vai deixar de ser importante, ela não deixa de ser... Sim. E seríamos aqui... como é que eu vou falar? A gente não seríamos realistas se a gente falasse que pra grande maioria melhorar a carreira é ganhar mais. Sim. Até porque eu acho que esse é um resultado mais tangível, né? Mas objetivo, né? Número, né? Você tá falando. O que é melhorar? Porque, por exemplo, até mesmo a gente fazer um pitch de venda de curso, por exemplo. Vem fazer um curso com a gente que você vai melhorar a sua carreira. O que significa melhorar a sua carreira? Você vai ganhar mais? Cara, eu detesto cursos que prometem cara, tô falando isso aqui em público, hein, Melo? Se você vê se alguém aqui vê algum post nosso falando que um curso nosso vai fazer ele ganhar mais, ou foi o Dan que colocou sem nossa autorização, Dan, nossa social media, ou pode me cobrar. Por que eu tô falando isso? Não é que ele não vai ganhar mais fazendo um curso nosso, mas eu não consigo... Não pode ser o propósito, né? Não pode ser, e eu não consigo prometer isso, cara. Claro. Porque eu ganhar mais
se você fizer uma baita... Ó, quer ver? Eu tenho um grande amigo que ele é radioterapeuta... Oh, meu Deus. Radiologista? Não, não é radiologista, não. Medicina nuclear. Que não é... Não queria falar medicina nuclear, mas vai ser que é o Daniel, mas não é o Daniel. Que ele é super especializado. Uhum. Então, ou seja, é um cara que estudou muito, fez um monte de curso, e ele não ganha mais por conta disso. Porque, na verdade, o travamento de você ganhar mais, ele tem vários outros fatores. Agora, dificilmente você vai ganhar mais se você não evoluir do ponto de vista técnico, científico. Claro. Então, a gente não consegue fazer uma promessa de que o cara vai ganhar mais. Agora, eu te prometo que se você tiver conhecimento e algumas outras habilidades... Você talvez esteja pronto para ganhar mais em algum momento. Aqui. E que fazendo um curso... Por isso que a gente sempre fala, cara, venha fazer um curso que a gente te promete conhecimento. Essa é a entrega que eu tô te dando. Né? Essa é a garantia que a gente dá. Essa é a garantia que a gente dá. Conhecimento. Agora, se você vai ganhar mais ou menos... Fica igual aquelas coisas de internet, tá? Vem, faz o curso que você vai ganhar. Quanto que ganha, não sei. Não é esse o caminho, eu não entendo. Até porque isso não é sustentável, né, Gabriel? Eu tô fazendo simplesmente porque me prometeram ganhar isso. Não é por aí. E aí você não ganha. Exato. E aí, acabou? Exato. E se eu tivesse condição de te dar um curso, te dar um voucher mensal pra você receber mais. Não faz sentido. Então, mas de qualquer maneira, ganhar mais é uma base, assim. Uhum. E aí, assim, não tá nem na pauta aqui, mas tá bom, se a gente falou aqui e tal, e ganhar mais é uma pauta importante, não vale muito a gente... Vamos tentar não chover uma olhada, assim. O que você acha que o cara precisa fazer pra ganhar mais? Gabriel, eu acho que sim. Agora eu te peguei, hein? Não, na verdade, eu acho que ganhar mais... Quando vai ganhar mais? Eu acho que o cara precisa ter uma entrega a mais. Uma entrega diferente das outras pessoas. Quando que ele vai ganhar, se ele vai ganhar mais, eu não sei. Eu só acho que eu espero, e isso até é uma questão de fé, assim. Eu acho que se você faz uma entrega, se você tem um propósito, financeiramente você vai ser recompensado em algum momento, cara. Eu adorei que você falou quando. É questão... Quando? Se você faz uma entrega a mais, você faz um over-delivery, você entrega mais, você dedica mais, estuda mais. E aqui tem um ponto, tá? As pessoas têm que aprender a entregar, cara. Tenho falado muito isso. As pessoas têm que aprender a entregar. Porque, veja bem, a gente fala muito que o cara tem que estudar, tem disciplina de estudo e tá tudo certo. Só que eu conheço um monte de bons, excepcionais médicos, do ponto de vista de estudo, que o cara estuda pra caramba, mas que ele não consegue entregar. Você precisa entregar isso pro seu paciente de alguma maneira. Entende? E aí são várias habilidades que também são treináveis, mas que você precisa adquirir. É que a gente, na faculdade, às vezes é muito pouco, né? Exato. E aí o cara, a pessoa começa a se preocupar. Então vamos lá, eu quero ganhar mais, esse é o ponto. Aí ele fala, bem... Vou me capacitar para isso. Vou me capacitar para isso. Ótimo, já é o primeiro passo, sem sombra de dúvidas. Só que se capacitar para isso, não pode ser apenas se capacitar do ponto de vista técnico puro. Porque você precisa capacitar, aprendi, estudei, desenvolvi, fiz curso e agora eu entrego. E aí, como que eu entrego mais? É um pouco da tomada de decisão assertiva, da experiência do paciente, do relacionamento, das famosas soft skills que todo mundo gosta de falar, subserviência, enfim, tem várias questões aqui. E aí, por isso que é o quando, por isso que eu acho massa a palavra quando. Eu quero conectar isso por causa disso. Se foi perfeito, porque pra mim, o cara que se dedica a estudar mais, isso é uma coisa que... Vamos lá, olha só, depende de quem eu estudar mais. De você mesmo. Só que, se fosse estudo mais e ganho mais, tá tudo certo. Eu estudo aqui, vou estudar nos próximos 2 meses todas as aulas do MD Plus, vou estudar, fazer todos os cursos que tem pra fazer, daqui a 3 meses eu ganho. Você não acha que é isso que é o problema? Que todo mundo acha que é assim? É quase o pensamento do cara que vai estudar pra prova, passar um concurso público. Passou, minha vida tá resolvida. Exato. Mas talvez a gente aprendeu a vida inteira desse jeito. Porque você aprendeu a vida inteira, estuda, faz a prova, passa de ano. Faz a prova, tira 10. Sua mãe te dá um sorvete que você queria. Passou no vestibular, ganhou um carro, ganhou uma viagem. Ganhou uma viagem. Fiz isso aqui muito, fiz uma entrega, vou lá e compro um carro pra mim. Compro uma joia, a mulher, geralmente. Então, a gente aprende que, cara, eu vou captar aqui uma grande energia, um grande conhecimento, e isso vai ser transformador
imediatamente. Ah, a gente acabou de falar, tem um monte de gente anunciando isso, inclusive. Uhum. E aí entra o questão do quando, que é isso. Não é? Essa é a base, mas não é ela que vai te dar o a mais. Não é ela que vai te fazer ganhar mais. Sim. O que vai te fazer ganhar mais é a entrega. É quando aquilo que você adquiriu gera valor para uma terceira pessoa. Quando ela gera valor para uma terceira pessoa, opa, isso se tornou uma relação de entrega. Isso vai se tornar, consequentemente, uma relação monetária. Perfeito. E aí, só concluindo, e aí, Melo, só que isso não significa que é instantâneo. E não significa que o valor visto não tem que melhorar. Então, olha, eu aprendo, eu entrego e eu melhoro a minha entrega. E eu melhoro a minha entrega. E eu melhoro a minha entrega. E eu vou melhorando a minha entrega. E eu aprendo mais e melhoro a minha entrega. E aí você vai ganhar mais. E aí entra a variável quando. Porque o quando, desse jeito, você não consegue imaginar. Mas você sabe que em algum momento as coisas vão começar a melhorar. Até porque você é 10 vezes melhor do que o cara lá atrás. Isso e porque você tem evolução contínua. E financeiramente isso tem que acontecer porque você é um cara completamente diferente lá atrás. Exato, exato. Então isso você não precisa comparar nem com você com o outro, não. Claro. Compara você com você mesmo. Exato. Aí eu ganhava R$1.000. Mas, poxa, aprendi. Opa, entreguei. Consegui entregar. Pô, esse cara aqui que entregou agora, ele já é muito melhor do que esse cara aqui. Então, naturalmente, em algum momento, essa entrega de valor toda começa a virar recurso financeiro. Eu também acho. Então, no fim das contas, você foi muito preciso quando você falou quando. O lance é o quando. Só que o quando, a diferença é que as pessoas querem uma data. Isso. Cara, não se preocupe com uma data, Porque só entenda que vai acontecer. Né? O evento. Fiz isso, Exato. Agora meu caminho abriu. Exato. Assim. Entenda que você fez isso, vai acontecer. Entende? Isso vai acontecer, mas o seu quando não existe uma data precisa. Se você continuar, isso vai acontecer. Cara, não existe 100% das pessoas que são influentes do mundo, e a gente está falando aqui de ganhar mais, ou seja, de pessoas com muito recurso financeiro que adquiriram aquele recurso, 100% vai te falar que o quando ele vai acontecer desde que você siga um trajeto de evolução. Não tem jeito. Não, é legal também você ter falado de... Aí a gente fala de conhecimento e falando da questão técnica de medicina e tudo, e a gente vê muita gente com muito conhecimento e falta essa soft skill, né, Gabriel? Como é que você acha que o cara consegue desenvolver isso, assim? Como é que isso foi pra você? Como é que você trabalha isso com você? Porque isso é fundamental. Você tem um conhecimento, a gente fala aqui de conhecimento, a gente divide isso aqui o tempo inteiro. Como é que a gente consegue se aperfeiçoar nessa soft skill de entregar, de se comunicar, de mostrar que você realmente detém aquele conhecimento e realmente agrega valor para quem você está atendendo, para quem você está se comunicando? Como é que você acha que... Cara, você falou várias vezes a palavra para mim que é base hoje de uma evolução de entrega em cima da pauta soft skill, que é comunicação. Então, assim, são vários, mas primeira coisa eu falaria, cara, treina e evolua enquanto comunicador. Veja, eu não tô falando que você precisa ser legal, que você precisa falar palavras sofisticadas, descoladas. Não, mas a sua comunicação precisa ser efetiva. E, obviamente, a gente tá como eu disse, todo dia a gente tá em evolução. Conforme o nosso guia lá é prosperando todo dia, né? Como é que é? Você esqueceu. Mas o fato é que a comunicação, ela é eficiência. Só que as pessoas, elas querem primeiro se falar com eficiência. Quando, na verdade, a primeira parte da comunicação é você ouvir com eficiência. Sim. E eu quero dizer isso, que o ouvir aqui não é só ouvir, mas é prestar atenção em tudo e entender, cara, como que eu me posiciono melhor, porque eu tô prestando atenção que esse movimento, que aqui a coisa não tá legal, e aí você se posiciona. A partir do momento que eu me posiciono, eu começo a tentar entregar o meu valor através de uma comunicação eficiente. Uma comunicação eficiente, para mim, ela parte de garantir que a pessoa entendeu o que você falou para ela. Isso não é fácil, isso é muito difícil. E quase sempre as pessoas, elas não olham, elas acham que a culpa do não entendimento tá no outro. Sim. E quando, na verdade, tá nela. Você só consegue se comunicar bem se você consegue ouvir bem. Exato. E aí você precisa trazer sua comunicação dentro de uma frequência compatível. Exato. Né? E ouvir o feedback do outro. O feedback não é assim, me fala o que você... Não. Eu falei um negócio pra você. E eu presto atenção se você tá
se aquilo fez sentido, se entendeu, se você está seguindo aquele caminho, se presta atenção nas suas reações. Porque Claro. muitas vezes a gente chega para falar com um paciente, por exemplo, e a gente fala e a gente acha que está falando de um jeito legal, e, cara, depois de repente você olha, logo depois o paciente está completamente perdido, o paciente está chorando, ou o paciente está alegre, e não deveria estar. Aham. Então preste atenção toda a comunicação que você fizer, preste atenção se ela está sendo eficiente. Algumas vezes você até pergunte pro terceiro, olha, você entendeu o que eu falei? Me explica aqui. Poxa, fez sentido o que eu falei? Poxa, Precisa que eu fale de novo? preciso falar de novo? Pô, te desagradei alguma coisa que eu falei? Mas a maioria das vezes não é perguntando pro outro, é prestando atenção no outro. Perfeito. Então, hoje, se eu tivesse que falar para as pessoas começarem a... Né, a gente tá falando da entrega, porque a gente falou da educação, a educação são vários meios, a gente já conversou aqui alguns. Inclusive, a gente tá aqui para poder dar essa educação. Mas agora a gente tá querendo falar da entrega. Como que você faz a entrega? Comunicação. Seja eficiente na comunicação. E aí, como você bem disse, seja eficiente na escuta. Você fala dessa comunicação, eu lembro da época da residência, de cirurgia, tinha um staff meu na época que às vezes o paciente voltava no ambulatório e a gente operava muito cirurgia aberta, né, com incisão grande, e vinha com a cirurgia com a ferida contaminada. Ele falava, nossa, você não se cuidou, você não cuidou do seu curativo, não sei o quê. E toda vez ele fala assim, e trazia sempre a culpa pro paciente. E será que eu fui claro na minha comunicação de como ele devia cuidar daquela ferida cirúrgica? Como é que... E isso, Gabriel, é uma coisa que eu vejo lá atrás e olho pra hoje e eu falei, cara, como que isso mudou pra mim? Sim. Que eu transferia para o paciente. Exato. Um problema que às vezes era até da cirurgia, né? Na cirurgia tem risco de contaminação, Sim. né? A ferida tem risco de se contaminar mesmo num cenário ideológico, você tem quebra de barreira ali, né? Mas eu transferia para o paciente. E aí eu falei, poxa, será que o problema está onde? Será que a minha comunicação foi realmente eficaz? Será que eu ouvi esse paciente com as queixas dele, me comuniquei e aquilo que você trouxe muito bem de que... Será que ele entendeu o que eu falei? Exato. Essas coisas são muito importantes, né, cara? Porque quando você coloca a culpa, nesse caso, nesse exemplo, por exemplo, você tá... Qual que é o problema disso? Claro, o problema está em você culpar alguém que não tem culpa, mas o maior problema, na minha opinião, é que você perde a possibilidade, você perde, a partir desse momento, a possibilidade de evoluir. Porque você não consegue mais olhar para si, você não dá um diagnóstico. Eu costumo dizer que a minha vida mudou muito, eu vou falar esse negócio aqui, a partir do dia que eu comecei a seguir um mantra para mim, e eu não sei de onde eu vi isso, se foi instantâneo ou espontâneo, eu comecei a seguir um mantra para mim que é, a culpa é sempre minha. Não significa dizer que eu tenho dolos, Melo. Dolos é querer fazer aquilo, né? Então, eu não tenho dolos, quase sempre é culposo apenas, mas a culpa é sempre minha. Se o negócio não tá dando certo, se você não tá entendendo, se a ferida operatória tá contaminada, se o pessoal não tá gostando, enfim. Eu poderia ter sido melhor em algum momento. Em algum momento eu poderia ser melhor. A culpa é sempre minha, cara. Na minha relação com a minha esposa, na minha relação com meu filho, não significa dizer que eu preciso ter um alinhamento com ela, ou com o meu filho, ou com o meu colega, ou com o meu paciente. Não é isso. Não é falar assim, a culpa é minha, eu sou um coitado, mas eu sou errado e Não, perfeito. A culpa é minha, porque toda hora que eu falo que a culpa é minha dentro de um negócio que não tá dando legal, uma comunicação, no caso aqui, eu olho pra isso e falo, putz, como que eu posso fazer melhor? Tem a oportunidade de melhoria sempre. E aí, se eu tiver que dar uma dica aqui pra todo mundo nesse sentido, um insight, na verdade, pra todo mundo, isso é que eu faço. E foi a partir desse momento que a minha carreira começou a melhorar, cara. Minha carreira começou a melhorar absolutamente muito, muito depois que eu comecei a entender questões de comunicação e principalmente a culpa é sempre minha. A culpa é sempre minha e com isso eu consigo evoluir sempre. Quando a coisa dá certo eu evoluo porque a culpa é minha, então como que eu vou evoluir? É claro que eu não tô falando que é graças só a mim, né? A gente tem um time, a gente tá sempre... Claro. Mas quando a coisa dá errado, em especial a culpa também é minha, então eu não terceirizo esse somente quando você está liderando um processo, a gente tem sempre que olhar. Porque no fim das contas, eu não quero saber se é você ou eu que tô certo, eu quero saber qual é o resultado. Isso. O resultado era para ter entregado bolas azuis a 10 metros de distância. Cara, o resultado não aconteceu. Não aconteceu. Mas é porque eu tava ventando. Pô, a culpa é minha, não é do vento. Claro. Por que eu não me antecipei a isso? Por que eu não busquei outros caminhos? Né? Mas é porque eu não sabia como é que ela se comportava com o vento. Tá bom. Mas como a culpa é minha de não ter pensado, agora eu penso. Claro. Entende? Então, e vou fazer melhor na próxima vez. Melhor. Isso. Exato. E assim, Gabriel, a gente vê muito, cara. E eu falo excelentes profissionais médicos que não conseguem entender isso, cara. Que continuam insistindo de que, cara,
Ó, eu expliquei tudo pro paciente, escrevi tudo. Expliquei tudo pra enfermeira. Exato, tudo pra enfermeira, todo mundo. E eu fiz meu papel. E eu, Exato. poxa, eu realmente sou catedrático aqui. Fiz 3, 4 especializações. Eu sou um cara... Por isso que- E realmente entende demais o assunto, mas se comunica mal, cara. Exato. Por isso que depois do momento que você começa a melhorar a sua comunicação, eu acho que essa é a grande soft skill. Na verdade, eu chamo ela de core skill. Porque você não vai mudar a sua carreira se você não se comunicar melhor. Claro. De novo, não é ser legal, não é nada. Sim. É entender que você sai de casa para se comunicar, cara. Claro. Tudo que a gente faz é comunicação. Sim. Então, e a gente tá fadado a errar várias vezes. Então, toda hora que eu tô me comunicando, eu tento aprender com isso, eu só vou melhorando. O cara chegava, ó, esse cara só dá um plantão, ele paga pizza pra todo mundo, é amigão da galera. Não é isso, não. Não é isso, não. A comunicação não é necessariamente. A gente não falou interação. Exato, e nem A gente falou ficar de bajulando comunicação, ninguém, não. exato. Isso, essa é a ideia. Exato. Eu acho que essa pra mim é a grande. Porque tem várias aqui, né? Mas eu colocaria essa, assim. Se o cara tivesse falado de soft skill, que eu acho que é core mas skill, é isso mesmo. essa é a base, assim. Tenta. Também acho. E depende só do cara. Perfeito. Isso não depende nem de curso. Porque depende dele querer. Isso é legal, né, observar cara? E isso. você vê pessoas que se comunicam muito bem, que não tem formação nenhuma Sim, superior. Formação que eu digo acadêmica, né? Assim, e o cara é excelente comunicador. Né, Agora, cara? também tem vários cursos aí cursos, canais, enfim, que te ajudam a melhorar isso. Mas eu acho que prestar atenção pra si já é um grande avanço, já muda bastante. Mas assim, eu acredito muito, Gabriel, e a gente fala aqui, e até um propósito nosso do MD Ensino, por isso que a gente está discutindo isso aqui hoje, que eu acho que isso na formação acadêmica nossa, eu senti falta disso. Assim, a gente sempre conversa muito isso sobre faculdade e tudo. Eu senti falta desse tipo de conversa, desse tipo de entendimento. Assim. Eu tenho meu pai. Isso que a gente traz de conteúdo, esse tipo de conteúdo não é habitual, né? Meu pai é médico, assim, e eu sempre, e isso eu vi muito, ele sempre foi um grande, sempre se comunicou muito bem com os pacientes de todas as classes sociais que ele atendia. E isso, pra mim, cara, sempre foi um grande exemplo, porque eu vi profissionais muito bons que faziam isso muito mal, que tinham resultados muito ruins desse sentido, cara. Exato. Então é muito legal, cara. E aí a carreira não alavancava. Isso aí. Só mais alguns aqui, ó. A gente falou de como melhorar, você falou das soft skills, a gente falou, tá? E aí, assim, falou que a base é o estudo. Tá não tem como, você não vai melhorar a sua vida se você não estudar. Isso, Perfeito. acho que a gente concorda, totalmente. Não, sem dúvida. Ponto pacífico. Beleza, então, para melhorar eu preciso entregar. Para entregar eu preciso fazer comunicação. Ter uma comunicação melhor é uma das habilidades que a gente adquiriu, que a gente falou aqui. E aí, assim, passando para um ponto de vista mais prático, assim, você acha que, pra galera que tá agora, final de ano, 2024, poxa, Rafael, Gabriel, faço residência, faço cursos, faço MBAs, faço fellow, vou para fora, faço estágio. Tem algum que você acha que é um caminho mais direcionado? Ou eu já coloco aqui nessa pauta, a medicina está na hora de você empreender na medicina. Gabriel, assim, eu acho que empreender na medicina, eu acho que a gente precisa, né, como qualquer profissão, a gente precisa se diferenciar. E aí a gente trouxe aqui sobre soft skills e tudo. Mas assim, a gente pratica uma ciência acadêmica e tudo, que isso não dá pra você... Eu acho que o caminho de abrir mão da residência, de uma formação, seja uma pós-graduação, seja um MBA, da questão técnica, eu acho que não dá pra abrir mão. Mas eu acho que você precisa buscar outros caminhos além da medicina. Você acabou de falar sobre comunicação aqui. Cara, a gente hoje não dá pra ser só médico no sentido assim, eu sou cirurgião, eu só opero hérnia e vesícula, faço isso muito bem. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar para outras questões. Para você ser, inclusive, um melhor cirurgião que opera hérnia e vesícula e que se comunica bem, e que domina bem seu consultório, que gerencia o ambiente de trabalho do centro cirúrgico da sua equipe. Isso tudo, cara, é um aprendizado que, na minha visão hoje, tá fora da formação acadêmica em si. Mas você acha que... Eu acredito nisso, eu acho que é o que você tá falando. Empreender é a palavra hoje da medicina. Assim. Se você quer virar sua carreira em 2024, empreenda. O problema é que eu acho que as pessoas confundem mal isso. Elas entendem mal isso. Elas acham que empreender é criar um negócio. Isso, abrir uma empresa, né? Eu acho que quando eu digo aqui assim, a pessoa tem que empreender na medicina, olha, se estiver no seu plantão, empreenda. Quem sabe você vai fazer um curso de ultrassom, um curso de via aérea avançada, estudar e trazer uma condição nova para aquele ambiente.
Então, empreender não tem nada a ver com ter seu negócio. Não, o que você já faz, será que você não pode fazer de uma maneira diferente? Exato. Empreender da maneira Exato. que você faz? Isso Exato. fantástico. Eu acho que esse é um caminho. E eu, assim, sobre cursos, MBA e residência, eu acho que tem que fazer todos. Porque, realmente, o mercado de medicina, ele tá um mercado mais voraz. Isso é fato. Então, se você não estiver preparado para, de fato, tá dentro desse mercado voraz, e como está preparado, através de MBA, em empreendedorismo, em gestão e tudo mais, cursos, e aí os mais diferentes cursos, e obviamente residência, titulação, qualificação, assim, eu acho que você tem que ver todos, honestamente. Eu sempre Não nessa só 2024, conversa, Gabriel, eu acho que é muito 2025, legal isso. Assim, eu volto a dizer, eu acho que empreender, buscar outras coisas, mas assim, não abandone a sua formação, porque a gente sai da faculdade, né, Gabriel, às vezes muito inexperiente e a gente precisa se preparar para entregar mais. Então, a formação acadêmica não pode ser interrompida, não. Sem dúvida, sem dúvida. Melo, chegando ao final aqui do nosso podcast, porque a gente tem feito já há algum tempo, isso já virou o norte, a gente percebeu que esse era o melhor, que a turma mais gostava, a gente teve vários feedbacks, então a gente não tem prolongado demais, até porque nós já temos, esse é o 46º episódio, então se você assistiu 30, 40 minutos desse episódio e quer assistir mais, você tem 46 episódios para escutar aí. Espero que você não esteja só conhecendo hoje, então, para aqueles que já escutaram alguns outros, tem episódio de 1 ano atrás, também tão qualificado tanto. Obviamente não tinha a nossa edição do nosso Luiz naquela ocasião, maravilhoso, mas... Esse áudio cristalino. Esse áudio cristalino. Tinha sim, a gente e tinha o Cleitinho, que era muito bom também, né? A gente tá zoando aqui pra poder... Tá brincando aqui, mas... Vamos lá. Última aqui de fogo aqui, tá, cara? Acho que essa aqui Maria é meio... Gabriela. Maria Gabriela. Você acha que existe alguma área... A gente tá falando, tô chegando aqui em 2024, cara, não tô pegando... eu comecei a fazer residência de cirurgia. É o seu caso, até. Comecei a fazer residência de cirurgia, acabou virando um ano, não tô gostando, não é o meu caminho, não foi o que eu imaginava. Quero pivotar aí, quero olhar e vou olhar para alguma outra área e vou fazer alguma outra coisa. Obviamente, dentro da medicina, a gente tem até alguns conhecidos que já estão migrando para outras áreas, e isso eu acho até muito interessante. Claro que eu concordo muito mais quando as áreas são afins, mas eu tenho conhecido que virou DJ. Mas assim, de uma maneira geral, existe alguma área dentro da medicina que você acha que, ou algumas áreas da medicina, que essa pessoa que está meio descontente, 2024 chegando, quero pivotar, que você daria de recomendação, que você pensaria para ela? Ou até mesmo você acha que, não, cara, dedica-se, já pegou esse caminho, talvez seja muito precoce, enfim, ou não existe precocidade. Nossa, difícil, hein, cara. Rapaz. Peguei, pô. Gabriel, a área em si, eu acho que isso é muito pessoal, né, cara? Assim, hoje, o que que... Não, em cima do muro, não. Não, porque o cara... Não, Luiz, muito pessoal. Não, porque em cima do muro... Não, o cara vai... Que área? Você é mentor da medicina, empreendedor, cirurgião, quando essa pergunta, quando vem, você vê quanto que o cara ganha. Vem sempre essa conversa aqui. Não. Não. Quanto o cara ganha? Não falei quanto o cara ganha. Mas a conversa... Porque o cara não tá feliz. Talvez com dinheiro também. Também, não, mas... Quando você... Essa pivotada, vou trocar de especialidade, geralmente, vou fazer tal coisa, porque ganha melhor, né? Vive melhor, não faz planta. Aquela história, vem sempre essa conversa. Não, tudo bem. Vem sempre essa conversa. É o argumento do cara. Por isso que eu acho que é muito pessoal isso. Muito pessoal. Luiz. Mas... Pô, Luiz. Senta aqui, Luiz. Responde pra mim, se eu tivesse que dar uma dica, eu ia dizer a área que a gente atua, que é a área que a gente gosta. Sustenta sua argumentação, então. Que é o que a gente gosta, porque eu gosto do que faço, acredito no que faço e acho que eu agrego dentro da área que eu escolhi fazer. Por isso que é o que eu faço. E aí eu volto à questão do propósito, Gabriel. Se o cara está numa especialidade que ele não vê propósito para ele, eu acho que ele tem que sair. Para onde ele vai? Essa pergunta que você quer que eu responda... Não é isso que eu quero, que Luiz. Você quer que eu responda? É complicado demais. É complicado demais, Luiz. Eu perguntei se você acha, na sua percepção... Eu não perguntei se existe uma área... Eu não tô falando pra você... O João... que tá lá, acabou na residência de cirurgia, ou acabou a residência de cirurgia, quer mudar de cirurgia, não se sentar com ele, não é pra você ser o analista dele, não. Falando, na sua percepção,
E aí tem que ser percepção honesta. Tá bom. Existe, talvez não exista, nenhuma área. Mas existe alguma área, e aí não necessariamente precisa ser só especialidade médica, alguma área que está mais aquecida na medicina para essa pessoa que está meio perdida, que está infeliz com a condição que ele tem hoje, seja porque ele ganha menos, que ele quer ganhar mais, seja porque a condição de trabalho não é legal e aquela condição ele já viu que não vai ser a dele. Existe alguma área do universo médico que você olha e fala, poxa, talvez se eu tivesse que pivotar, eu pivotaria para lá, ou vem pivotar para terapia intensiva porque aqui tá muito bom. É isso que eu quero de você. Não, eu já respondi, mas vou dizer. Não, responder que é pessoal, que é não sei o quê. É porque depende do cara. Você pode pivotar em qualquer área, Gabriel. Depende do cara. Depende do cara. Então você, se tivesse que pivotar, então vai lá. Se você tivesse que pivotar, você iria pra qual área? Eu ia pra uma área que eu entendo. Não, sem. É a área que eu entendo, pô. Que eu entendo que eu posso agregar. Qual área é essa? Nutrologia? Não. Então, pô, então. Nutrologia não é. Mas você tá querendo saber pra mim. Você não tá querendo... Não, eu queria saber... Você quer saber pro nosso ouvinte? Eu queria saber o que você quer pensa. Esse cara, ele armou um negócio pra mim tão complicado, Luiz, que ele quer que eu leia pro ouvinte e fale, cara, você vai pivotar pra isso. Não, pelo amor de Deus. Quem sou eu pra fazer isso? Não, então eu vou te falar. Nem Papai do Céu faz isso, hein, Luiz? Nem Papai do Céu faz isso. Caraca, ele ficou em cima do muro, ele conseguiu. Esse sinal é um sinal muito difícil. Ele conseguiu ficar em cima do muro. Vamos encerrar, tá brincando. Eu vou falar, então. Então vai, fala. Até porque você armou que você cai nessa cova aí, pô. Não, realmente é uma coisa muito pessoal. Sacanagem, brincadeira. Vamos acabar. Pessoal, é muito pessoal. Essa pergunta que vocês respondem. Não, olha só. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, áreas de massa, e aí eu falei áreas, não falei necessariamente especialidade, né? Então, por exemplo, se você fala comigo hoje, áreas que você consiga... São duas coisas, que você tem um valor agregado muito alto, ou áreas que você consiga entregar numa escala maior. O que quer dizer com isso? Por exemplo, eu acho, se o cara tá pensando em pivotar para terapia intensiva e emergência, por exemplo, é uma baita área para ele pivotar. Sabe por quê, Melo? Porque se ele gosta, e é claro, ele tem que gostar, é óbvio, por isso que existe pessoalidade, obviamente, na sua resposta, eu tô brincando com você, mas se ele decidir pivotar e ele falar, olha, putz, faz sentido eu fazer residência, me especializar em terapia intensiva ou em emergência? Aí eu falo, vai, faz. Medicina hospitalar, faz. Sabe por quê? Porque isso é área de escala dentro da medicina. O que eu acho que é área de escala? Olha o tanto de unidade de terapia intensiva, tanto de unidade de emergência, tanto de unidade de enfermaria que existe dentro do Brasil. Uhum. Olha o tanto de horário de plantão que existe dentro do Brasil. Uhum. E aí, ele se conecta com que... Aí você vai se conectar com o que você acabou de dizer. Bem... Pô, Gabriel, mas eu vou entrar ali agora e vou sair ganhando um dia? Não foi isso que eu falei. Ou vou entrar ali agora e ter uma grande qualidade de vida. Perspectivas. Só que você tem possibilidades dentro dessas áreas. Porque elas são áreas de escala. Quantos prontos-socorros estão aí, cara? Muito mal geridos. Uhum. Com uma população extremamente insatisfeita. Poxa, faço emergência, caio no pronto-socorro, começo a fazer uma coisa legal, começo a entregar valor, a gente falou de entregar conhecimento, fiz a emergência, pivotei, fui pra emergência, conhecimento, começo a entregar um valor legal, começo a sentir propósito nisso, porque eu tô entregando um valor legal, melhora aquela condição e aquele ambiente para que eu vivo para as outras pessoas. Sim. Pô, consequentemente eu vou ganhar mais daqui a pouco. Mas o plantão tá pagando muito mal, mas eu não tô falando que você vai ganhar o plantão da vida, cara. Tô falando que a área da medicina de emergência, da medicina intensiva, da medicina hospitalista é uma área de escala. E que você tem, pô, qualquer lugar do Brasil você vai chegar e vai ter emprego. E se você fizer isso bem, a gente tá falando aqui pra pessoa que faz bem. Porque a gente tá falando que ela encontrou o valor ali do negócio. Ela vai certamente, vai passar ali a média e certamente ter uma condição de vida melhor do que a média. Eu acredito. Entendi. Agora, existem algumas outras áreas que elas são de muito valor agregado. E essas áreas, assim, elas são, por exemplo, reprodução humana. Tem um podcast um pouco sobre isso. Elas são, por exemplo, hemodinamicistas. Não tô nem falando de maneira geral, mas... Sim, procedimentos com alto valor agregado. Alto valor agregado. Consegue vender que você vai ter uma carreira
para você chegar no ponto alto da sua carreira, você vai ter um desafio diferente desse desafio de escala. O que acontece com o problema com as pessoas com o desafio de escala, Melo? Que o cara, para ser o especialista em ablação, ele entende a carreira dele. Uhum. Ele olha neurocirurgia, alto valor agregado. Tem uma trilha muito clara. Ele olha e fala assim, cara, eu vou fazer residência 5 anos, eu vou fazer mais 2 anos de fellow fora, aí eu vou voltar, vou me adaptar, vou me coisar no serviço, vou fazer ali uns trabalhos, vou publicar uns trabalhos, e daqui a 10, 12, 13, 14 anos, eu, vou estar com head de serviço, e aí eu vou estar trabalhando do jeito que eu quero, feliz da vida, não sei o quê. Cara, então, a gente tá falando de pivotar. O cara pivotou pro alto valor agregado. Beleza, já sei a minha trilha, sei o que eu vou ganhando ao longo dessa trilha e sei onde eu vou chegar. Qual que é o problema do cara que faz a trilha pra escala? Ele pivota, ele começa a ver plantão, ele acaba ficando nesse emaranhado. 14 anos dedicando a ser um intensivista melhor, fazer uma gestão melhor, uma coordenação melhor, entregar valor para seus pacientes, ver o que a medicina intensiva te abre de porta, tanto para pós-UTI, educação e tudo mais, blá, blá, blá. E 14 anos você não vai ter um know-how tá tão grande quanto se você tiver uma coisa, um alto valor agregado. O problema é que o cara, hoje, ele não consegue enxergar essa trilha fácil. Ele não consegue. Mas quando ele pensa em ser um neurocirurgião, que faz uma cirurgia especializada ali, essa trilha ele consegue ver. Exato. Ele sabe qual hospital que ele vai, a residência que ele vai fazer, então ele olha de maneira... Exato. E aí, talvez a resposta para isso depende, e aí tá conectando as duas respostas, depende um pouco do que você consegue enxergar. Eu sou uma pessoa que precisa de uma trilha muito bem feita. Cara, então algumas especialidades com alto valor agregado, e se você se estiver disponível para poder ir para lugares diversos no Brasil, você tem muita possibilidade. Então, assim, essas áreas... E áreas de alto valor agregado são geralmente áreas muito individuais. Então, que você não atende muita gente, muito pelo contrário, você atende uma pessoa com alto valor agregado. Então, eu acredito muito em sub-áreas de ginecologia e obstetrícia. Eu acredito muito em sub-áreas de cardiologia, por exemplo, porque a população vai acontecer. Agora, se você falar de áreas de escala, geriatria, acho que é uma área que ainda precisa... Os geriatras precisam... A população está envelhecendo muito, né? Ele pivota, ele anda por todos os lugares, emergencista, intensivista. Sabe uma área que não é de escala alto valor agregado, que a gente tem até um podcast também? Medicina do estilo de vida. Tudo que envolve isso, e aí pode envolver nutrologia também. Só acho que nutrologia talvez ela tá meio povoada demais aí, mas eu acho que cabe ainda ter muito espaço para todo mundo, entende? Mas nessas áreas aí de escala, o cara precisa conseguir organizar um negócio. Ele precisa, isso que eu ia falar. Então, se você precisa, para poder pivotar a sua carreira, enxergar uma trilha bem feita, que alguém vai te dar o caminho, assim, ó, o próximo passo é esse. E aí, se você fizer, cumprir esse próximo passo, cumpre o próximo passo, que daí você vai ter uma condição melhor, blá, blá, blá. Vai para uma área de alto valor agregado. Agora, se você se dá bem e se sente bem num ambiente mais desbravador, com mais neblina, mas ao mesmo tempo talvez com muitas possibilidades, vai para uma área de escala. Porque essa área de alto valor agregado também, Gabriel, é uma trilha que você sabe como você vai trilhar, mas às vezes você chega lá no final dela, às vezes você tem um serviço que já está montado e já tem esse cara. O problema dessa trilha é que você sabe ela, mas você não sabe o tamanho da trilha. Quer dizer, você chega lá na frente e alguém esticou a trilha um pouco mais. Exato. Fala, agora você vai ter que fazer isso para fazer isso. E às vezes é um negócio tão especializado que na cidade que você tá, já tem um cara que faz isso. E a demanda daquele cara, ele já absorveu. E aí você pode ser... Por isso que para mim, você vai voltar para um lugar alto valor agregado, eu me dou bem com trilha, eu enxergo mais trilha, mas eu sou uma pessoa mais flexível para regionalismos, assim, eu vou para qualquer lugar, vou abrir serviço, porque aí se o Brasil tá muito grande, você tem muita possibilidade. Sim. Agora, a área de escala, eu sou um cara mais resiliente, mais antifrágil, eu vou encarar e vou entender que eu vou construir um pouco mais a minha trilha. Vou encontrar caminhos que, naquele ambiente cheio de pessoas ali que ninguém encontrou. E ali tem um monte de gente batendo cabeça ali e você tá levando e traz um valor que ninguém percebeu. Isso é realmente interessante. Mas precisa de um pouco mais de resiliência e um pouco mais de antifragilidade para entender que você está desbravando um pouco o percurso.
Beleza, acho que a gente conseguiu chegar na resposta minha e sua aí, vai. Tá bom, mais sua do que minha, mas Não, eu concordo, eu consegui concordo. pegar esse negócio seu aí de Eu concordo, pessoal aí. eu concordo, eu transformar. concordo. Tá bom, Hein? tá bom. Tá bom? Beleza. Concluímos depois dessa aí, Show de bola. para não ficar muito longo. E não é a nossa intenção. A gente vai conversar mais sobre isso, né, Melo? Acho que a gente tem que Isso falar aí. mais sobre isso. Semana que vem provavelmente a Ju tá aqui, de volta. Vamos ver se a gente consegue deixar ela consegue deixar uma cadeirinha pra gente, Isso, pra sentar gente pelo menos conversar. uns 5 minutos só de... E depois ela assume tudo. Depois ela assume tudo, tá bom? Beleza. Falando só pra turma, todo mundo já sabe, entra na mdensino.com, nossa plataforma, @mdensino, nosso Instagram, Telegram. Telegram. Como é que é? Peguei ele, eu sabia que ele ia errar, cara, ele sempre errou. MD Ensino na Prática, lá no Evidência na Telegram. prática, isso, porque os nomes mudaram, né? Já foi Exato. uma construção. Foi construção. YouTube, @MD Ensino. Ensino. E não deixe de dar uma olhada na assinatura MD Plus, tá bom? E você quer da Grande Vitória, daqui a uma semana sim. vai acontecer mais um curso, a 5ª turma do nosso curso de imersão em paciente grave. Então dá tempo ainda de você entrar. Fala a data aí, 12 e 13 de dezembro. Na verdade, eu não sei se até lá vai ter vaga ainda, né? Porque já estão faltando só 4 vagas para preencher. Mas, tamo aí. Tamo aí. Show de bola. Abraço. Muito bom. Valeu.